Era um dia agitado naquela cidade, e enquanto Roberto percorria o salão de um dos eventos de arquitetura mais importantes do país, era notável o contraste entre o luxo ao seu redor e o propósito daquela noite. O evento, embora cheio de glamour e ostentação, era, na verdade, algo beneficente, organizado para arrecadar fundos para projetos de habitação social. Arquitetos renomados, incluindo Roberto, haviam doado designs e planos para esses projetos, e a noite estava dedicada a arrecadar recursos para transformar esses planos em realidade, onde a elite tinha a oportunidade de contribuir significativamente para a sociedade. Embora para alguns fosse apenas outra ocasião para exibir sua riqueza e status, Roberto não passava despercebido. Conhecido como um dos arquitetos mais talentosos, sua presença era tão marcante quanto os projetos que assinava. Apesar do sucesso, as pessoas comentavam sobre a mudança em sua personalidade após a perda repentina de sua jovem esposa em um acidente e o fato de que ele cuidava de seu pai enfermo. Alguns o viam como um homem frio, mas aqueles que realmente compreendiam o peso da vida sabiam que era apenas sua forma de enfrentar as adversidades. No meio do evento, Roberto encontrou Silvia, uma figura icônica na arquitetura, respeitada por sua vasta experiência e conquistas no campo. Roberto, é sempre notável ver um profissional de seu calibre aqui, disse ela com um olhar incisivo. Ouvi dizer que, apesar do seu intenso trabalho, você tem se dedicado ao cuidado de seu pai. Isso é admirável. Ele sorriu educadamente, assentiu com a cabeça, mas não podia deixar de se sentir um estranho naquele mundo de aparências. Percebendo sua incomodidade, Silvia comentou: esses eventos podem ser superficiais, mas às vezes revelam mais do que esperamos. O que te traz aqui hoje, Roberto? Não parece ser apenas pelos contatos profissionais. Roberto deu um sorriso triste. Minha presença aqui é mais um dever do que um desejo. Sabe, minha vida nunca foi só sobre arquitetura, foi moldada por experiências muito mais humanas e por lições que aprendi com meu pai. Roberto fez uma pausa, lembrando-se dos dias difíceis. Meu pai, apesar das dificuldades, sempre encontrou maneiras de ajudar os outros. Era um homem simples, mas com um coração enorme. Me criou sozinho e cada sacrifício que fez foi uma lição de vida para mim. Silvia ouvia atentamente, sua expressão refletindo respeito. É raro encontrar alguém que mantenha tais valores, especialmente alcançando o sucesso que você teve. Seu pai deve ser um homem incrível. Ele é, respondeu Roberto com um brilho de orgulho nos olhos. Fez de tudo um pouco para nos sustentar, desde consertar coisas para os vizinhos até dar aulas particulares. Sempre dizia que a maior riqueza de um homem não está no que possui, mas no que pode oferecer aos outros. Silvia assentiu, compreendendo a profundidade das palavras de Roberto. Isso explica muito sobre quem você é, Roberto, e sobre como leva a sua vida e sua carreira. Muitos aqui poderiam aprender com isso. Roberto sorriu, agradecendo a Silvia. Só tento viver de uma maneira que faça meu pai orgulhoso. Ele me ensinou que a verdadeira arquitetura da vida está em construir pontes entre as pessoas, em criar espaços de compreensão e apoio. Silvia sorriu com verdadeira admiração. Ela também havia começado sua vida de maneira muito simples, estudou muito e chegou a um dos níveis mais altos da profissão, mas, apesar de tudo, tinha uma tristeza no fundo de seu olhar. Não havia formado uma família e essa parte de sua vida se mantinha muito reservada. Após deixar o evento de arquitetura, Roberto se dirigiu para casa, um lugar que se havia tornado mais um refúgio do que simplesmente um espaço para viver. Ao chegar, encontrou seu pai, que agora vivia com ele devido à doença que padecia. Estava vendo um programa noturno, e, apesar dos desafios de saúde, o Sr. Geraldo mantinha um espírito vibrante e uma mente ativa. Como foi o evento, filho? Perguntou ele com um olhar interessado. Conseguiram arrecadar bastante? Foi muito bom, apesar do ambiente de pessoas que se acham deuses por seu dinheiro, foi um sucesso.
Inclusive conversei com Silvia sobre a importância do nosso trabalho para a sociedade, respondeu Roberto, sentando-se ao lado de seu pai. Após a conversa, Roberto se levantou e se dirigiu à cozinha. Vou preparar algo para comer. Quer algo em particular? Perguntou por cima do ombro. Qualquer coisa está bem, filho. Não te incomodes muito por mim, replicou seu pai com um sorriso agradecido. Mais tarde, ao ajudar o pai a se acomodar para dormir, Roberto mencionou seus planos para o dia seguinte. Papai, amanhã pela manhã tenho que viajar para aquela reunião sobre o novo projeto. Deixarei tudo organizado aqui e a senhora Martins prometeu dar uma olhada por você. O pai de Roberto, acomodando-se confortavelmente na cama, o olhou com ternura. Você é um bom filho, Roberto. Vai e faça o que tem que fazer. Estou orgulhoso de você. O senhor Geraldo havia enfrentado inúmeras dificuldades no passado. Depois que a mãe de Roberto os abandonou, ele assumiu a enorme responsabilidade de criá-lo sozinho. Apesar das adversidades financeiras, sempre priorizou a educação de Roberto, acreditando firmemente que era o caminho para um futuro melhor. Todo o dinheiro que ganhava era investido nos estudos de seu filho. Com determinação e dedicação, Roberto aproveitou cada oportunidade de aprendizado, tornando-se o renomado arquiteto que é hoje. Mesmo após alcançar o sucesso, nunca esqueceu das lutas e sacrifícios de seu pai, mantendo-se sempre ao seu lado e cuidando dele com o mesmo amor e gratidão que recebeu na infância. Na manhã seguinte, Roberto se despertou cedo, preparando-se para o importante dia que o esperava. Vestiu-se meticulosamente, escolhendo um traje elegante adequado para a reunião crucial em uma cidade vizinha. Enquanto se dirigia ao carro, começou a cair uma chuva torrencial. O motorista, já familiarizado com o itinerário e os hábitos de Roberto, o esperava. Parece que vamos enfrentar um tempo difícil na estrada, senhor Roberto, comentou o motorista ao vê-lo se aproximar. O tráfego na cidade vizinha estava caótico devido à intensa chuva. O carro de Roberto avançava lentamente pela estrada congestionada. Ele observava a chuva bater no vidro, perdido em pensamentos sobre a reunião, quando uma cena à beira da estrada captou sua atenção. Uma mulher, claramente uma mendiga, segurava um bebê recém-nascido, tentando desesperadamente protegê-lo da chuva implacável. Era uma imagem de desespero e vulnerabilidade que tocou profundamente o coração de Roberto. Sem hesitar, Roberto disse ao motorista: "Pare o carro, por favor. Preciso ajudar essa mulher." O motorista, conhecendo a compaixão de Roberto pelas pessoas em situação de rua, advertiu: "Mas, senhor Roberto, vai se molhar e arruinar seu traje. E ainda temos uma reunião a que chegar." Roberto, decidido, respondeu: "Não me importa o traje nem o atraso. Essa mulher e seu bebê precisam de ajuda agora." Ele abriu a porta do carro e saiu, enfrentando a chuva torrencial. Ao se aproximar da mulher, perguntou: "Posso ajudá-la? Você e seu bebê não podem ficar aqui nesta chuva. Tem algum lugar aonde ir? Uma casa?" A mulher, ainda surpresa e protegendo sua filha da chuva, respondeu rapidamente: Não temos aonde ir", mas não entrou em detalhes sobre sua situação. Roberto sentiu uma urgência em agir. Sem hesitar, correu de volta ao carro sob a chuva torrencial e pediu ao motorista que abrisse o porta-luvas. De lá, tirou um molho de chaves. Voltando à mulher, se apresentou brevemente e perguntou: "Qual é o seu nome?" "Sabrina", respondeu ela, abraçando sua filha mais perto para protegê-la da chuva. "Sabrina, esta é a chave da casa do meu pai. Está perto daqui. Ele está morando comigo por enquanto, então a casa está vazia. Você pode ficar lá com sua filha", disse Roberto, estendendo o molho de chaves para ela. "Preciso ir agora porque estou para uma reunião, mas meu motorista as levará até lá." Após entregar as chaves a Sabrina, Roberto voltou rapidamente ao carro, já encharcado pela chuva. Informou ao motorista:
vou seguir a pé para a reunião. Por favor, leve Sabrina e a menina para a casa do meu pai. Está perto. E faça uma parada no mercado. Compre tudo o que precisarem: comida, roupa, fraldas, qualquer coisa. O motorista, familiarizado com os atos de bondade de Roberto, assentiu prontamente. Pode deixar, Senhor Roberto. Cuidarei de tudo. O motorista de Roberto, após se despedir dele, voltou onde Sabrina estava resguardada da chuva com sua filha. Ao se aproximar, disse amavelmente: Vamos, não se preocupe. Vou levá-la a um lugar seguro. O Senhor Roberto quer ajudá-la, você e sua filha. Sabrina, no entanto, olhou para o motorista com uma mistura de medo e desconfiança. Não conheço vocês. Já vi na televisão o que pode acontecer. Não posso confiar assim, disse ela, apertando sua filha contra o peito. O motorista, entendendo sua hesitação, tentou tranquilizá-la. Entendo seu medo, mas lhe asseguro que o Sr. Roberto é um homem de bom coração. Só quer ajudar. Para demonstrar sua sinceridade, abriu sua carteira e mostrou algumas fotos de sua própria família. Veja, eu também sou pai. Trabalho com o Sr. Roberto há anos. É um homem que verdadeiramente se preocupa com os outros. Sabrina observou as fotos e a expressão sincera do motorista. Ainda cautelosa, mas sentindo que talvez aquela fosse uma oportunidade real de refúgio e segurança, finalmente aceitou seguir com ele. Com cuidado, entrou no carro, protegendo sua filha da chuva, enquanto o motorista se encarregava de levá-las à casa do pai de Roberto. Mas antes, passaram por um mercado para comprar comida e fraldas para bebê. Ao final da tarde, após uma reunião longa e produtiva, Roberto saiu do prédio para encontrar seu motorista esperando por ele. Assim que entrou no carro, Roberto perguntou: Como foram Sabrina e a menina? Chegaram bem à casa do meu pai? O motorista respondeu: Sim, Senhor Roberto, mas as deixei no começo da rua. Pensei que seria mais fácil para manobrar o carro. Roberto, um pouco surpreso pela decisão do motorista, o repreendeu levemente: Deveria tê-las deixado na porta da casa. Especialmente com essa chuva e com uma menina pequena. Fez uma pausa por um momento, refletindo. Mas está bem. Foi um dia agitado para todos nós. Vou passar por lá amanhã para ver como estão e assegurar-me de que tenham tudo o que precisam, continuou Roberto enquanto olhava pela janela do carro, pensativo. A preocupação pelo bem-estar de Sabrina e sua filha ocupava sua mente, mas sentia que havia tomado a decisão correta ao ajudá-las. Ao chegar em casa, Roberto mal havia aberto a porta quando foi recebido pela senhora Ramos, que cuidava de seu pai em sua ausência. Parecia ter uma notícia inesperada para compartilhar. Senhor Roberto, seu pai, o Sr. Geraldo, pegou uma cópia das chaves de sua casa e foi para lá assim que você saiu. Disse que queria passar uns dias lá, estava se sentindo entediado e um pouco melhor, informou ela, algo vacilante. Roberto se surpreendeu com a notícia. Foi sozinho? Mas ele sabe que não deveria, começou Roberto, preocupado pela saúde e segurança de seu pai. A senhora Ramos o interrompeu: Sim, foi sozinho. Disse que esperou você viajar porque sabia que não o deixaria ir dessa maneira. Parecia decidido e disse que se sentia suficientemente bem para estar sozinho uns dias. Ao ouvir sobre a decisão repentina de seu pai de ir a outra casa, onde Sabrina e sua filha estavam refugiadas, Roberto pensou imediatamente nas possíveis complicações. Sem dudar, pediu ao motorista que o levasse urgentemente para lá. Enquanto o carro acelerava pelas ruas, a preocupação crescia em seu peito. Ao chegar à casa, Roberto viu a porta aberta e uma ambulância estacionada do lado de fora. Seu coração se acelerou ao ver seu pai sendo carregado em uma maca. Roberto correu para dentro, dominado pelo pânico, tentando entender o que estava acontecendo.
Aproximou-se dos paramédicos e se apresentou: sou o filho dele. O que ocorreu? O médico, olhando para Roberto, explicou com calma: seu pai teve um derrame cerebral. Felizmente, sua esposa estava aqui e agiu rapidamente. Chamou a ambulância. Ela salvou sua vida. Roberto sentiu um turbilhão de emoções: alívio porque seu pai estava vivo, gratidão porque Sabrina estava lá, e um profundo susto pelo que poderia ter acontecido. Acompanhou a maca até a ambulância, decidido a estar ao lado de seu pai neste momento crítico. Ainda em estado de choque, viu o médico levar seu pai para a ambulância. Assim que o veículo partiu em direção ao hospital, voltou-se para casa, procurando Sabrina e sua filha. Roberto se aproximou de Sabrina e sua filha, tentando controlar o nervosismo após o susto com seu pai, mas a preocupação ainda era evidente em seu rosto. Sabrina, não sei como agradecer por tudo que fez. O médico pensou que você era minha esposa, disse Roberto, tentando aliviar a tensão do momento com um leve sorriso. Sabrina, percebendo a seriedade da situação, respondeu com um tom suave: não há nada que agradecer, Sr. Roberto. Fiz o que qualquer pessoa faria. Estava no lugar certo na hora certa. Roberto observou as compras que ela havia feito, notando que eram apenas artigos básicos. Vejo que só compraste o essencial. Poderia ter levado mais, sabe? Não precisa se limitar, comentou ele, preocupado se ela tinha tudo o que precisava. Sabrina olhou, uma mistura de gratidão e excitação em seus olhos. Não queria abusar de sua generosidade. Você já fez tanto por nós. Houve um momento de silêncio em que Roberto sentiu uma conexão humana profunda com Sabrina. Sabrina, realmente gostaria de saber mais sobre você e sua filha. Como chegaram a esta situação? Se estiver disposta a compartilhar, gostaria de ouvir, disse Roberto, expressando seu desejo genuíno de entender e ajudar. Sabrina suspirou, parecendo decidir se deveria abrir seu coração. Olhou para sua filha, depois para Roberto, e começou a falar: nunca conheci minha mãe, começou ela, e cresci com um pai que mais parecia um estranho. Bebia demais e mal notava a minha presença. Roberto ouvia atentamente, percebendo a força em suas palavras. Queria estudar, mas meu pai nunca permitiu. Lia escondida depois que ele dormia, sonhando com um futuro melhor. Sabrina fez uma pausa, lembrando-se daqueles momentos. O tempo passou e a vida só piorava. Meu pai, cada vez mais afundado na bebida, eu tentava ajudar, mas não podia. Era um homem brusco que me dava medo a maior parte do tempo, até que um dia conheci alguém, continuou ela. Parecia perfeito, amável. Estivemos juntos por um tempo até que fiquei grávida. Naquele momento, tive muito medo, mas pensei que finalmente teria uma família. Sabrina suspirou, a dor evidente em sua voz. Mas ele me abandonou assim que soube do embaraço. Desapareceu e nunca mais tive notícias. Consegui ocultar a gravidez por um tempo, mas quando meu pai descobriu, Sabrina hesitou, se enfureceu. Não me deixou nem explicar. Fui expulsa de casa sem nada. Como sobreviveu? Perguntou Roberto, sua voz carregada de preocupação. Pedi esmola, vivi nas ruas, e quando minha filha nasceu, foram os moradores de rua que me ajudaram. Estava assustada, desconfiada de tudo e de todos, mas tinha que ser forte por minha filha. Roberto olhou para Sabrina, vendo não só a dor e o medo em seu rosto, mas também uma incrível fortaleza. Você é incrivelmente forte, Sabrina. Sua história é de uma luta imensa. Sabrina sorriu tristemente. Não tive escolha. A vida não foi amável, mas não podia me render. Por minha filha, enfrentaria tudo de novo. Não sei como agradecer por tudo isso, continuou ela, sua voz quebrada pela emoção. Quando vi todos os livros de seu pai, me senti como se estivesse no céu.
Amo ler, mas nunca tive a oportunidade de acessar tantos livros. Roberto sorriu amavelmente. Pode ler tudo, tudo o que quiser, Sabrina. Considere os seus também. Enquanto se preparava para sair, Roberto se voltou para Sabrina, estendendo um envelope. Aqui está algo para ajudar com os gastos, disse suavemente. Sabrina olhou para o envelope, notando o peso do papel, abriu-o com cautela, seus olhos se arregalaram ao ver a quantidade de dinheiro. Roberto, isso é muito. Não posso aceitar tudo isso, tartamudeou ela, com a voz tremendo. Por favor, aceite, insistiu Roberto com um sorriso alentador. Você precisa mais do que eu. Compre roupas, comida, tudo o que você e seu bebê precisarem. Lágrimas brotaram nos olhos de Sabrina. Nem sei como agradecer. Está me dando mais que ajuda. Está me dando esperança. Houve um momento de silêncio durante o qual Sabrina observou Roberto, surgindo um pensamento em sua mente. Posso perguntar, é casado, Roberto? Roberto suspirou, uma sombra passando por seu rosto. Começou ele. Minha esposa faleceu em um acidente apenas um mês após nosso casamento. Isso foi há 3 anos. Sabrina levou a mão à boca, surpresa e triste pela revelação. Sinto muito, Roberto. Não tinha ideia. Ele moveu a cabeça ligeiramente. Está bem. Foi difícil, mas aprendi a viver com isso. A dor nunca desaparece totalmente, mas aprendemos a seguir em frente, não é? Sabrina sentindo uma conexão inesperada com Roberto através de suas experiências compartilhadas de perda e luta. Roberto se levantou, tomando suas chaves. Bem, tenho que ir agora, mas por favor, sinta-se confortável aqui. E se precisar de algo, qualquer coisa, me chame. Obrigada, Roberto, disse Sabrina sinceramente. Por tudo. Ele assentiu com a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Cuide-se, Sabrina, e lembre-se, você não está sozinha. Com essas palavras, saiu, deixando Sabrina sentada, envolta em uma mistura de gratidão, esperança e uma nova sensação de não estar tão isolada no mundo. Roberto voltou para sua casa, sua mente cheia de pensamentos sobre o encontro com Sabrina e sua história. No dia seguinte, visitou seu pai no hospital. Seu pai estava em condição estável, mas ainda precisava de cuidados constantes. Sentado ao lado da cama do hospital, Roberto começou a contar-lhe sobre Sabrina e sua filha, os detalhes do dia em que se sentiu mal e como foi ela quem chamou o médico e salvou o Sr. Ramos. Além disso, falou sobre como difícil havia sido a vida dela. O pai de Roberto ouvia atentamente, seu rosto mostrando sinais de emoção. Você fez algo muito bom, filho. Sabrina parece ser uma mulher incrível e valente, disse com voz fraca, mas cheia de orgulho. É bom ver que cresceu para ser um homem de bom coração. Agradeço a Deus por não ter me abandonado quando pedi forças para criá-lo. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, cada um perdido em seus pensamentos. Depois, o pai de Roberto, olhando pensativo, falou novamente: não acha que seria melhor trazer Sabrina e a bebê para viver mais perto de nós? Poderiam ficar em nossa casa. Gostaria de ter mais vida ao meu redor, e você não teria que viajar tanto para vê-las. Roberto refletiu sobre a sugestão. A ideia de trazer Sabrina e sua filha perto parecia acolhedora, e a possibilidade de que seu pai tivesse mais companhia em casa também era atraente. É uma boa ideia, papai. Vou falar com Sabrina sobre isso. Acho que a presença delas traria mais alegria para nossa casa. O pai de Roberto sorriu, emocionado com a possibilidade. Seria maravilhoso ter uma menina em casa. Sempre é muito silencioso quando você está trabalhando. Com essa nova ideia em mente, Roberto se despediu de seu pai,
prometendo pensar seriamente na proposta e discuti-la com Sabrina. Saiu do hospital, sentindo-se esperançoso, pensando nas possibilidades que o futuro poderia trazer para eles. Depois de um longo dia de trabalho em um grande projeto, Roberto estava exausto, mas determinado. Conduziu até a casa onde Sabrina estava hospedada, pensando na proposta que tinha em mente. Ao chegar, encontrou Sabrina arrumando algumas coisas na sala, com a bebê brincando tranquilamente no chão. Sabrina, tenho algo importante para discutir com você, começou Roberto, sentando-se perto dela. Sabrina o olhou curiosa. O que acontece, Roberto? Ele respirou fundo, reunindo seus pensamentos. Minha casa é grande, e desde que meu pai ficou doente, tem sido muito silenciosa. Ele gosta muito de ler, e pensei que, como você também gosta, poderiam fazer companhia um ao outro. Além disso, ele poderia ajudá-la em seus estudos, se desejar. Sabrina parecia surpresa pela proposta. Você quer dizer, viver em sua casa? Eu e minha filha. Sim, afirmou Roberto. Seria incrível ter sua presença e a da bebê em casa. Acho que seria bom para meu pai. Ele se sentiria menos sozinho, e você teria um lugar seguro para ficar, além de acesso a todos os livros que quiser. Sabrina ficou em silêncio por um momento, claramente refletindo sobre a oferta. Isso seria incrível, Roberto. Não sei como agradecer. Seria de grande ajuda para mim e para minha filha, e adoraria poder estudar mais. Roberto sorriu, aliviado e feliz com sua resposta. Então está decidido. Vamos fazer isso. Acho que será bom para todos nós. Com um sorriso de gratidão, Sabrina aceitou a proposta e correu para reunir suas coisas e as de sua filha. Uma vez que terminaram, voltaram à casa de Roberto, seu coração cheio de esperança pela oportunidade de poder estudar e ser alguém na vida. Ao entrar na casa, Sabrina não pôde ocultar sua surpresa. Uau, Roberto, sua casa é incrível! Realmente é um arquiteto talentoso, exclamou, olhando ao redor com admiração. Roberto sorriu, agradecido. Obrigado, Sabrina. Espero que você e sua filha se sintam confortáveis aqui. Nos dias seguintes, a relação entre Sabrina e o Sr. Ramos, o pai de Roberto, foi se tornando cada vez mais próxima. Ele tinha uma vasta coleção de livros e, com grande entusiasmo, começou a mostrar a Sabrina aqueles que considerava mais interessantes. O Sr. Ramos pegou um livro antigo e disse: "Este era um dos meus favoritos quando era mais jovem. Acho que vai gostar." Sabrina pegou o livro, folheando suas páginas amareladas. Parece fascinante. Obrigada por compartilhar isso comigo, Sr. Ramos. Percebendo a conexão especial que se formava entre eles e a dedicação de Sabrina, Roberto decidiu prescindir da cuidadora de seu pai. Sabrina havia insistido em assumir os cuidados do Sr. Ramos quando Roberto não estava em casa. Cuidava dele com uma mistura de respeito e afeto, e o Sr. Ramos apreciava muito sua companhia e a de sua filha. Sabrina sempre enfatizava o quanto gostava de sua nova vida. Gosto muito de cuidar de seu pai, Roberto. Tem sido tão amável comigo e com minha filha. É o mínimo que posso fazer. Roberto lhe agradeceu com um gesto de cabeça. Você já é parte da família, Sabrina. Meu pai e eu estamos muito agradecidos por ter você e sua filha aqui. À medida que Sabrina se estabelecia na casa de Roberto, ele se assegurou de oferecer-lhe não apenas um lar, mas também independência financeira. Um dia, enquanto conversavam na cozinha, Roberto abordou o tema. Sabrina, estive pensando, começou Roberto. Gostaria de lhe pagar um salário. Tem sido incrível cuidando de meu pai e da casa, e acho importante que tenha sua própria renda. Sabrina, surpresa, o olhou. Roberto, isso não é necessário.
já está me proporcionando um lar e tudo o que minha filha e eu precisamos. Eu sei, mas é importante para mim que se sinta livre e independente, insistiu Roberto. Quero que possa comprar o que precisar para você e para sua filha sem ter que pedir. Sabrina sentiu um nó na garganta. Obrigada, Roberto. Isso significa muito para mim. Faz anos que não me sinto tão valorizada e livre. Desde então, Sabrina começou a receber um salário regular de Roberto. Pela primeira vez em anos, sentia o que era ter autonomia financeira. Podia comprar roupas para sua filha, escolher novos livros para ler e até economizar dinheiro para o futuro, sem a sensação de dependência ou a necessidade de pedir permissão. Esta nova liberdade trouxe um brilho aos olhos de Sabrina, e ela se sentia mais confiante e segura. A amabilidade e o respeito de Roberto não apenas lhe proporcionaram um lar seguro, mas também a oportunidade de reconstruir sua vida com dignidade e independência. Com o tempo, a relação entre Roberto e Sabrina se tornou mais íntima e afetuosa. Roberto desfrutava passar tempo com Mariana, a bebê de Sabrina, e muitas vezes saíam juntos para passear. Durante esses momentos, Roberto compartilhava sua paixão pela arquitetura com Sabrina, e ela mostrava um interesse genuíno, absorvendo cada palavra. Sabrina também se dedicava à leitura dos livros que Roberto lhe recomendava, aprofundando ainda mais sua conexão. O carinho que compartilhavam começou a se transformar em algo mais profundo. Sabrina, em seu coração, já se sentia apaixonada por Roberto, mas guardava seus sentimentos para si, insegura de como proceder. Um dia, Roberto se encontrou conversando com seu pai sobre seus sentimentos. Sentados no alpendre, observando o pôr do sol, Roberto desabafou: "Papai, acho que estou apaixonado por Sabrina. É a primeira vez em anos que me sinto assim, mas não sei como agir." O pai de Roberto, com um sorriso compreensivo, olhou para ele e disse: "Filho, a vida é curta demais para dúvidas. Se sente assim por Sabrina, deve dizer a ela. Você merece ser feliz." Roberto refletiu sobre as palavras de seu pai. "Você realmente acha? E se ela não sentir o mesmo? Nunca saberá se não tentar, e pelo que vejo na forma como ela te olha, diz muito", encorajou o pai. Inspirado pelo conselho de seu pai, Roberto decidiu que falaria com Sabrina. Queria expressar seus sentimentos e descobrir se o afeto que sentia era correspondido. Com uma mistura de nervosismo e esperança, planejou como abordaria o assunto com Sabrina, desejando mais que tudo que ela compartilhasse seus sentimentos. Aquela noite, após colocar Mariana para dormir, Sabrina se sentou na sala, lendo, quando Roberto se aproximou. Sentou-se ao lado dela, com o coração batendo fortemente no peito. O silêncio confortável foi interrompido por sua voz suave, mas vacilante. "Sabrina, posso falar contigo sobre algo importante?", começou Roberto, olhando-a nos olhos. Sabrina deixou o livro de lado e se voltou para ele, com uma expressão de atenção no rosto. "Claro, Roberto. O que acontece?" Roberto tomou fôlego, buscando coragem. "Nos últimos tempos, tenho sentido algo mais por você, mais que amizade. Você trouxe uma nova luz para minha vida e para esta casa. Me preocupo com você e com Mariana mais do que imaginei que me preocuparia." Sabrina sentiu seu coração acelerar, surpresa e emocionada por suas palavras. "Roberto, eu também sinto algo por você. Tem sido incrível conosco", respondeu ela, com a voz tremendo. Roberto tomou sua mão. "Sabrina, quero estar aqui para vocês, não apenas como amigos, mas como alguém que realmente se preocupa. Gostaria de fazer parte da vida de Mariana, cuidar dela como se fosse minha própria filha." Sabrina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, comovida pela sinceridade de Roberto. "Isso significa muito para mim. Mariana e eu já tivemos como parte de nossa família." Desde aquela noite, a relação entre Roberto e Sabrina floresceu.
À medida que Sabrina começou a assistir a eventos sociais e profissionais com Roberto, as reações das pessoas eram variadas. Havia comentários maliciosos circulando, alguns referindo-se a Sabrina respectivamente como a mendiga que Roberto acolheu. Em vários lugares, as pessoas os olhavam com desdém, murmurando entre si. No entanto, Roberto permanecia indiferente a esses juízos, sempre ao lado de Sabrina, que se sentia cada vez mais confiante e segura com ele. Em um desses eventos, um elegante coquetel em uma galeria de arte, a senhora Silvia, uma figura conhecida no círculo social de Roberto, se aproximou do casal. Com um sorriso educado, o saudou: Roberto, Sabrina, é um prazer vê-los aqui. Ouvi falar de sua relação e quero felicitá-los, disse, mantendo uma postura cordial. Sabrina agradeceu, algo tensa sob o olhar atento de Silvia. Havia algo na forma como Silvia observava que a fazia sentir-se incômoda, mas Sabrina manteve a compostura. Silvia continuou, ainda com sua mirada crítica fixa em Sabrina: sempre é uma surpresa agradável ver caras novas em nossos eventos. Sabrina, você tem um ar muito único. Obrigada, senhora Silvia, respondeu Sabrina educadamente. Antes que me esqueça, gostaria de convidá-los para um jantar em minha casa na próxima semana. Será um prazer recebê-los, disse Silvia, olhando para ambos. Roberto hesitou por um momento, sentindo certa obrigação moral de aceitar o convite, apesar de não estar particularmente emocionado com a ideia. Trocaram um rápido olhar com Sabrina, buscando sua opinião silenciosa antes de responder: será um prazer, senhora Silvia. Aceitamos o convite, disse Roberto, oferecendo um sorriso educado. Silvia pareceu satisfeita com a resposta. Estou ansiosa para recebê-los. Será uma noite encantadora. Até então, disse antes de afastar-se, deixando Roberto e Sabrina sozinhos novamente. Assim que ela se foi, Roberto olhou para Sabrina. Sinto muito, pensei que deveríamos aceitar. Espero que esteja bem para você, comentou ele, um pouco preocupado. Sabrina assentiu, apoiando sua decisão. Está bem, Roberto. Acho que será uma experiência interessante, respondeu ela, tentando parecer otimista. Juntos, continuaram desfrutando do evento, embora a perspectiva do jantar em casa de Silvia permanecesse em suas mentes, misturando sentimentos de curiosidade e cautela. Chegou o dia do jantar na casa da senhora Silvia, e Roberto e Sabrina se prepararam para a ocasião. Ao chegar, ficaram impressionados com a beleza e a grandiosidade da casa. Era evidente que Silvia era uma arquiteta renomada. Cada detalhe da decoração estava cuidadosamente planejado e executado à perfeição. A estética era impecável, misturando arte moderna e clássica de forma harmoniosa. Ao entrar, Silvia os recebeu calorosamente e os convidou a se sentar. Sabrina, enquanto admirava o interior, não pôde evitar notar certo vazio no ambiente. Apesar da beleza, a casa parecia carecer de calor e acolhimento. Silvia vivia sozinha naquela enorme mansão, e o espaço não transmitia a sensação de um lar feliz. Que casa tão linda, senhora Silvia, comentou Sabrina, tentando não mostrar sua percepção sobre a atmosfera do lugar. Obrigada, Sabrina. Dediquei-me muito a cada detalhe, respondeu Silvia com um sorriso de orgulho. Silvia observava atentamente a Sabrina, com uma mirada enigmática em seu rosto. Em um dado momento, começou a falar sobre sua vida pessoal, revelando detalhes de um passado difícil. Mencionou como a vida havia sido injusta com ela em sua juventude, deixando Roberto e Sabrina confusos sobre o propósito daquela conversa. Roberto, sentindo que havia algo mais profundo por trás das palavras de Silvia, pediu que ela fosse mais clara. Senhora Silvia, desculpe, mas estou um pouco confuso. Poderia nos explicar por que nos convidou para jantar esta noite? Silvia suspirou profundamente, como se reunisse coragem, e se levantou para pegar um álbum de fotos. Ao retornar,
abriu o álbum e mostrou uma foto dela de muitos anos atrás, visivelmente grávida. Roberto e Sabrina olharam para a foto, ainda sem entender o contexto. "Onde está a criança?", perguntou Roberto, tentando conectar os pontos. Sílvia, com lágrimas nos olhos, olhou diretamente para Sabrina. "A criança está aqui." "É você, Sabrina?" Roberto e Sabrina ficaram em choque com a revelação. Sabrina olhou para a foto e depois para Sílvia, tentando processar a magnitude dessas palavras. "Eu sou sua filha?", perguntou Sabrina, com a voz tremendo de emoção. A revelação de que Sílvia era sua mãe caiu como uma bomba, deixando todos à mesa em estado de choque. Roberto expressou sua incredulidade. "Isso parece impossível, Sílvia. Sabrina nunca conheceu sua mãe. Como pode estar tão certa de que ela é sua filha?" Sabrina, ainda tentando processar a situação, olhava alternadamente para Roberto e para Sílvia, incapaz de formular palavras. A ideia de que a mulher sentada frente a ela poderia ser sua mãe era algo que nunca havia imaginado. Sílvia, com os olhos cheios de emoção, começou a contar sua história. Quando era jovem, conheci o pai de Sabrina. Parecia um homem bom, apesar de seus problemas com o álcool. Estivemos juntos, e fiquei grávida. Mas depois que Sabrina nasceu, ele mudou. Tornou-se agressivo, e no dia que saímos do hospital, ele a levou. Desapareceu sem deixar rastro. Todos na mesa ouviam em silêncio enquanto Sílvia continuava. Tentei de tudo para encontrá-la. Contratei investigadores, gastei fortunas, mas era como se tivessem evaporado. Não havia rastros, nenhuma pista que me levasse até minha filha. Sabrina, absorvendo cada palavra, sentia uma mistura de emoções. A ira pela ausência de sua mãe em sua vida lutava contra a compreensão do dor e da desespero que Sílvia havia experimentado. "Então, o homem que me criou me roubou de você?", perguntou Sabrina, com a voz tremendo diante da magnitude dessa revelação. Sílvia assentiu, as lágrimas rolando livremente. "Sim, Sabrina. Ele me tirou o maior tesouro de minha vida, e passei todos esses anos te procurando." Sentindo a tensão da conversa, Sabrina, ainda aturdida pela revelação, olhou diretamente para Sílvia e perguntou: "Como pode estar tão certa de que sou sua filha? Por que só agora?" Sílvia, com uma expressão de alívio misturado com dor, respondeu: "Quando te vi pela primeira vez no evento com Roberto, algo dentro de mim se agitou. Uma corazonada que não pude ignorar. Tens uma marca na mão, exatamente igual à minha." Esse era o último signo físico que recordava de ti. Sílvia continuou, com a voz emocionada pela emoção: "Depois daquele dia, pedi a um investigador, com quem trabalho há anos, que averiguasse tudo sobre ti. As peças começaram a encaixar. Ele finalmente encontrou seu pai. Estava bêbado em uma rua, uma sombra do homem que conheci. O investigador se aproximou dele, oferecendo-lhe mais bebidas, e naquele momento conseguiu que teu pai falasse. Foi assim que ele confessou tudo, contando a verdade sobre como te havia levado de mim. O fato de que nunca te inscreveu. De ele não trabalhar oficialmente para não ser encontrado. Estava completamente fora de si, vivendo escondido, tentando borrar qualquer rastro que pudesse levar-me até ti." Sabrina escutava em silêncio, absorvendo cada palavra, cada detalhe. Era como se um véu estivesse levantando-se lentamente de sua vida, revelando verdades ocultas que nunca imaginou possíveis. "Viveu uma vida de escondite, com medo de ser encontrado, e me manteve nessa sombra com ele", disse Sabrina, compreendendo a magnitude do que Sílvia relatava. Roberto, olhando para Sabrina e depois para Sílvia, expressou sua surpresa. "É uma história incrível, difícil de acreditar tudo isso." Sabrina, com a voz emocionada, disse: "Nunca imaginei que algo assim poderia estar acontecendo em minha vida. É muito para absorver." Sílvia, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu. "Eu sei, querida.
É um choque para todos nós. Depois, acrescentou, apesar de tudo que ele fez, pedi que levassem teu pai a um lar de apoio. Ali, foi diagnosticado com esquizofrenia. Passará o resto de sua vida lá? Roberto, tentando entender melhor a situação, perguntou, fez isso mesmo depois de tudo que ele te fez a tia Sabrina? Silvia suspirou profundamente e respondeu, sim. Apesar de tudo, é um ser humano doente. Merece compaixão. Passei anos com muita raiva dele, mas hoje, vendo minha filha aqui frente a mim, a felicidade que sinto não cabe em mim. Não posso pensar em nada mal de agora em diante. Sabrina olhou para Silvia, um sentimento de gratidão misturado com a confusão em seu coração. Obrigada por isso, Silvia. Ainda estou tentando entender tudo, mas agradeço que tenha cuidado dele, apesar de tudo que me fez. Ainda é meu pai. Após essas revelações e encontros emocionantes, a vida de Sabrina mudou radicalmente. Começou a visitar a casa de Silvia regularmente, e ambas se esforçaram para construir a relação que haviam perdido. Durante uma de suas visitas frequentes à casa de Silvia, Sabrina sentia a alegria de um novo começo. Em um momento de conversa íntima, Silvia expressou seus desejos para o futuro de Sabrina. Sempre tiveste interesse em estudar mais, certo, Sabrina? Perguntou, servindo-se na terraça de sua espaçosa casa. Sabrina, com um brilho de esperança nos olhos, respondeu, sim. Sempre sonhei em estudar arquitetura, mas nunca tive a oportunidade. Silvia sorriu com carinho. Então acho que é hora de fazer esse sonho se tornar realidade. Quero que te inscrevas na melhor escola de arquitetura do país. Cuidarei de tudo. Sabrina ficou sem palavras por um momento, emocionada. Faria isso por mim? Não sei como agradecer, disse, as lágrimas de gratidão se formando em seus olhos. Silvia estendeu a mão sobre a mesa e tomou a de Sabrina. Depois de tudo que perdemos, é o mínimo que posso fazer. E tem mais, continuou Silvia. Estou construindo um quarto para Mariana aqui em casa. Seguirei cada momento de seu crescimento, algo que lamentavelmente perdi contigo. Sabrina, agora chorando abertamente, sentiu uma mistura de felicidade e alívio. Isso significa muito para mim, Silvia. Mariana estará encantada de ter uma avó como você. Em um dos muitos encontros cálidos entre Sabrina e Silvia, a conversa tomou um rumo emocionalmente profundo. Enquanto Mariana brincava no jardim, Silvia confiou a Sabrina, meu maior sonho, depois de encontrar-te, seria ser chamada de mãe por ti, mas entendo que tudo isso é muito recente e respeito teu tempo. Farei o que estiver ao meu alcance para merecer esse título. Sabrina, comovida pelas palavras de Silvia, respondeu com sinceridade, já estás fazendo tanto, Silvia. Aprecio cada gesto teu. Estou segura de que seremos cada vez mais próximas. À medida que o tempo passava, a relação entre elas se fortalecia de maneira natural e orgânica. Sabrina regularmente visitava a casa de Silvia, onde Mariana desfrutava passar o tempo. A pequena, completamente à vontade na presença de Silvia, enchia a casa com sua risada e alegria, criando uma atmosfera familiar que fazia muito tempo faltava na vida de Silvia e Sabrina. Passaram alguns anos, e Sabrina, agora ao final de seu curso de arquitetura, se preparava para o grande dia de sua graduação. Ela, que havia enfrentado tantos desafios e superado inúmeras adversidades, estava a ponto de celebrar um marco significativo em sua vida. A cerimônia de graduação estava repleta de professores, familiares e amigos, todos reunidos para ser testemunhas do sucesso de Sabrina. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao palco, Sabrina sentia uma mistura de orgulho e gratidão. Seus olhos percorriam o público, buscando 3 pessoas especiais: seu esposo, que sempre havia apoiado incondicionalmente, e seu sogro, que se havia tornado uma figura paterna constante em sua vida, e, por suposto, Silvia, sua maior impulsora na arquitetura.
Subindo ao palco, Sabrina olhou para a audiência e começou seu discurso. Hoje estou aqui não só pelos meus esforços, mas também graças ao apoio inestimável de pessoas muito especiais, disse com a voz cheia de emoção. Continuou, meu esposo, que sempre esteve ao meu lado, animando-me a alcançar minhas metas, meu sogro, que me acolheu como uma filha e me deu força nos momentos difíceis. Depois, seus olhos encontraram Silvia, e ela fez uma pausa antes de dizer, e, por suposto, minha querida mãe, Silvia. Mamãe, você me deu mais que a oportunidade de estudar. Me deu um lar, amor e a família que sempre desejei. As palavras de Sabrina tocaram profundamente a todos os presentes, mas especialmente a Silvia, que não pôde conter as lágrimas. Se cobriu com as mãos, emocionada ao escutar a palavra mamãe de Sabrina. Quando Sabrina terminou seu discurso, Silvia estava visivelmente emocionada, as lágrimas correndo por seu rosto. As palavras de Sabrina, chamando-a de mãe, tocaram seu coração de uma maneira que nunca havia experimentado. Sentiu uma onda de amor, gratidão e um profundo sentido de realização. A busca de anos, a dor da separação e a incerteza finalmente haviam dado lugar a um momento de pura alegria e conexão. Assim que terminou a cerimônia, Silvia se aproximou de Sabrina, e as duas se abraçaram fortemente, um abraço que selou anos de distância e solidificou sua relação. Minha filha, sussurrou Silvia. Você me completou de uma maneira que nunca imaginei possível. Sabrina, segurando Silvia, respondeu, mamãe, você me mostrou o verdadeiro significado de família e amor. Estou tão agradecida por tudo. Saíram da cerimônia de graduação de mãos dadas, sentindo-se renovadas e cheias de esperança para o futuro. Ambas sabiam que, a partir daquele momento, suas vidas seriam imensamente mais felizes. Sua história era um testemunho de que o amor maternal supera todas as barreiras e de que uma mãe nunca se dá por vencida com seu filho, independentemente do que a vida coloque em seu caminho. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.